Na matéria de língua portuguesa de hoje, veremos as pessoas no texto narrativo. A atividade de hoje é sobre os contadores de histórias, os narradores, e sobre as histórias que eles contam, as narrativas. Existem vários tipos de narrativa, como o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. Mas todos eles têm alguns elementos em comum. Os elementos que aparecem nas narrativas são os personagens. Na narrativa, os personagens podem ser protagonistas, que são os principais, ou coadjuvantes, que são os personagens secundários. Nas fábulas, por exemplo, em que há poucos personagens, fica fácil identificar quais são os protagonistas e quais são os coadjuvantes. O tempo. O tempo é um elemento importante na narrativa. Ele é marcado por frases do tipo há muito tempo, naquele tempo, era uma vez e outras. Na fábula Pedro e o Lobo, eles são os personagens principais. O espaço. Lugar, cenário, ambiente onde acontecem os fatos da narrativa. No título Alice no País das Maravilhas, aparecem o nome da personagem principal e o nome do lugar onde se desenvolve a história. Alice, a personagem principal. País das Maravilhas, o lugar onde acontece a história. O enredo é dado pela sequência de ações que compõem a narrativa. No enredo, podemos identificar as diversas etapas que fazem com que a história apresente uma progressão. O foco narrativo. O foco narrativo pode ser na primeira pessoa, ou seja, quando o narrador faz parte da história. Ou na terceira pessoa, quando o narrador é apenas um observador externo e não faz parte da história. Veja os exemplos. Narrativa em primeira pessoa. Eu e Maria estávamos perdidos na floresta e após caminhar por toda a noite, avistamos uma casa de chocolate e biscoitos. Foi quando Maria me perguntou: João, de quem é essa casa tão saborosa? Então, ali na primeira narrativa em primeira pessoa, quem está contando a história é o João. Então, ele é o narrador, ele é o personagem principal, junto com a Maria, narrando a história. Da forma como a história está sendo contada, o narrador é João, ou seja, um de seus personagens. Por esse motivo, os verbos estão na primeira pessoa, nós, e se referem aos dois personagens, João e Maria. Agora, a narrativa em terceira pessoa. João e Maria estavam perdidos na floresta e, após caminharem por toda a noite, avistaram uma casa de chocolate e biscoitos. Foi quando Maria perguntou a João: João, de quem é essa casa tão saborosa? Olha lá, da forma como a história está sendo contada, o narrador é um elemento externo a ela. Os verbos estão na terceira pessoa e também se referem aos dois personagens, tá? Então, é essa a diferença. Agora, oficina de escrita. Escreva uma pequena história verdadeira ou inventada na primeira pessoa, ou seja, na qual você, além de contar a história, será também o personagem principal dela. Então, vocês vão escrever uma história e vocês serão o personagem principal e vocês estão contando a história. Então, vocês podem começar, por exemplo, assim: certa vez eu fiz alguma coisa, ou eu e mais algum amigo. Daí vocês inventam a história ou contam uma história verdadeira. Espero que tenham compreendido. Uma ótima aula.